Quando eu quero fazer um aquecimento, por exemplo, essa chama aqui é adequada. E quando eu quero fazer um processo de corte, pessoal, quanto menor essa chamazinha aqui, melhor. Quanto menor essa chama, melhor. Então, como eu falei, o soldador ele vai agora iniciar a sua atividade. Então, agora ele vai para a parte prática mesmo, né? Iniciar o corte. Então, ele fez todo o checklist do equipamento, verificou todos os vazamentos, inclusive, que eu coloquei. E agora ele vai para a parte prática. Isso aqui ele está apenas regulando a chama, no último slide que a gente viu. Então, ele tem essa chama aqui, que é uma chama neutra, que está 100% acetileno, e ele começa a fazer a regulagem na pele. Observam bem, ele aperta a alavanca de corte, e quando ele consegue, de fato, fazer a regulagem 100%, ou seja, essa chama aqui está pequenininha, o maçarico está pronto para iniciar o corte. E agora vamos para a prática. Iniciando o corte. Observe, pessoal, que ele está apenas agora pré-aquecendo essa região. Ele faz um pré-aquecimento, ou seja, para fazer que haja depois o desprendimento da molécula, e com o jato do oxigênio, ele consegue fazer a separação do material. Então, muitas pessoas às vezes confundem. Mas o que corta o material? É o acetileno ou o oxigênio? É o oxigênio, ou seja, a pressão do oxigênio que separa de fato o material do outro. A chama de acetileno é apenas para aquecer o material, oxidá-lo, para que o corte inicie. E o bacana, pessoal, que a qualidade do corte, ele está muito linkado às variáveis do processo, que são as habilidades do próprio soldador mesmo, tá? Então isso é muito importante. Então, o soldador que tem uma habilidade maior, esse corte aqui vai ser muito melhor. E que variáveis são essas, Sandro? É justamente o que, pessoal? A distância do bico entre a peça é uma variável. A regulagem, na verdade, é a primeira, ou seja, se fizer uma boa regulagem da chama. Segundo, a distância do bico da peça. O terceiro, a sua velocidade de corte conta muito. E não menos importante que a quarta, é o ângulo de 90 graus sempre para iniciar o corte. E agora esse item, pessoal. Pois não. O ajuste da chama, você comentou que tem 4 tipos. Né? São 3 tipos. 3. Mas ele é visual? Visual. Ou você consegue dar um, 2, 3, 4? Não, é visual. Mas é possível fazer isso? Chama 1, chama 2, chama 3? Olha, os maçaricos que hoje são comercializados, naquela válvula de ajuste não tem essa numeração. Não tem 1, 2, 3, 4. Não existe. Pode-se pensar em uma melhoria do processo, de você colocar esse número na chama adequada para que o soldador não venha errar? Pode. É um Kaizen aí. Ensinando uma bicicleta, vamos dizer assim. Antigamente a gente regulava com aquela contínua, vamos dizer assim. Depois o avanço dele. Você clica, vai para 1, clica, vai para 2. Não sabia se tinha isso não. Não, não tem. É bom fogão. Mas eu acho que... Fogão é assim. É. Fogão você tem lá quais são os níveis de chama que você quer naquela técnica. Eu não sei se é possível. O que acontece? Como que você faz essa regulagem? Tá? É o mesmo. É muito sensitivo, É. né? Não, assim, eu acho que fica o recado, acho que a gente pode depois estudar isso na área pessoal. O que acontece? A regulagem ela é feita como? Primeiro tem que ver qual que é a espessura da peça que eu vou fazer o corte. Então, primeiro material, aço carbono, beleza. Qual que é a espessura dessa chapa? 2 polegadas. Uma chapa de 2 polegadas, eu tenho que pegar um bico específico para aquele corte. Então, o que trazendo para a nossa realidade? Uma chapa fina, eu tenho um bico com um diâmetro menor. Chapas mais espessas, eu tenho um bico com diâmetros maiores. Então, essa regulagem, ela vai sempre modificar de acordo com a espessura da peça. O que significa? Se eu coloquei lá estágio 1, para um bico 2, é uma coisa. Para um bico 12, não é estágio 1. Ah, não. Beleza, vamos fazer lá o estágio. Aí eu crio uma tabela, posso também fazer isso. Crio uma tabela, onde o soldador ele vai usar aquela tabela. Peça 50 milímetros. Bico 12, número 3. Já não sei que tinha alguma coisa. Na verdade, nós você vai acostumando com não sei se
diferente, né? Mas quando ele está acostumado com a fonte, porque isso também muda de equipamento para equipamento, atenção. Então, ele vai realmente pode até criando são os parâmetros, né? Ele vai criando os parâmetros dele. Mas ter uma regulagem fixa, eu acho complicado. É só uma correção que não tem fonte, tá, pessoal? Que é um processo combustível. Não tem energia elétrica. Eu quis dizer assim... É pro pessoal da TIG... Eu quis dizer assim, o processo, você vai ter, de todo jeito, uma variável. E o material, acho que não tem como ele... Mas eles começam a criar os parâmetros, Renato. Eu conhecia de oficina, né? Já vi o pessoal criando as tabelinhas, que já mexem naquele equipamento sempre. É que eles normalmente têm vários tipos de processos, né? E aí eles iam criando os parâmetros. Mas até a água ou gás, o parâmetro já não batia. Tem uma tabela, pessoal, eu não coloquei na apresentação, mas assim, mais para a parte mais técnica. Existe a tabela onde o soldador ele faz a escolha do bico e ele faz a regulagem lá no regulador de pressão de acordo com a espessura da chapa que ele vai trabalhar. Então existe uma tabela padrão. Eu tenho uma chapa de 50 milímetros. Ele sabe quanto de pressão de oxigênio, ele sabe quanto de pressão de acetileno e sabe qual o bico que eu tenho que utilizar para cortar aquela chapa. Agora, o que o Renato falou de regular de uma forma muito mais prática e não ficar ali no achômetro, hoje não tem, e eu acho um pouco difícil de ter. Aqui, Sandro, eu gosto de falar dessa tabela aí. Essa tabela, do jeito que eu estou entendendo aqui, então essa tabela é um parâmetro que o soldador tem lá. Eu tenho pressão X de acetileno, pressão Y de oxigênio. Então, o momento que ele vai cortar o material, ele vai desprender o material lá, você vê que atrás do bico, né, na ponta, depois do bico, você não tem pressão mais, você vai ter velocidade de fluido, né, velocidade de gás. Porque a pressão está aqui, ó, daqui para trás, ó, aqui você vai ter velocidade. Então, ou seja, esse tipo de trabalho, ele é muito sem sentido do operador. Eu posso cortar de um jeito, e a mesma experiência da Paula, no exemplo aqui, e a Paula vem com a mesma pressão, onde é uma variável muito importante, é o operador. Nem todo mundo, não existe. Eu, igual a Paula, nós pode ser muito parecido, né? Pode ser similar em questão desse tipo de trabalho. Você vê que é um trabalho, ele é muito técnico e ao mesmo tempo lá na frente ele passa a ser artesanal. Imagina, gente, eu apertando uma roda e sai sem toquímetro, olha lá. É difícil, né? Então, pessoal, segurança é um item extremamente importante na nossa companhia. Depois de Brumadinho, ficou um recado aí e a gente não pode negligenciar segurança. E na nossa visita, né, Grazi, a gente percebeu como está a área no que diz respeito à segurança. Pessoal, isso aqui é uma caneta de maçarico impregnado de graxa. Isso é uma mangueira de maçarico impregnado de graxa, óleo. Aí você fala, mas Sandro, só está feio. Qual o problema disso? Só está feio, é isso mesmo? O que vocês acham? Está muito feio, né? Parece que está velho, né? Isso é eminente. De quê? Tupi? A graxa, o óleo é um De tupi, de pegar fogo. Pessoal, o soldador com a mão completamente cheio de graxa, manuseando uma bomba. Totalmente proibido, pessoal. Isso é proibido. Só que a diferença é que quando eu cheguei na área e conversei com o pessoal, sabe qual foi a resposta que eles me deram? Que é normal. Normal. Sandro, pelo amor de Deus, isso é normal, para. E me assustou muito. E me assustou muito porque isso não pode ser normal. Isso aqui pode matar pessoas. E graças a Deus não aconteceu nenhuma fatalidade ainda, porque Deus é o que é da mineração, né? Sabe um ponto que eu acho que é muito importante nisso daí? A grande maioria das execuções, pode, Sandro, a grande maioria das execuções não tem linha de trabalho do soldador 100% da atividade. Então ele acaba sendo um pouco mecânico ao momento. Sim. Ele utiliza a mesma linha. Exatamente. Quando o mecânico não vai ajudar ele, com a mão cheia de graxa, manusear um cilindro, pegar uma tocha, pegar uma mangueira. Aí, meu irmão, é pior ainda.
né? Porque o mecânico, ele não passou pelo treinamento que eu vou passar para os soldadores. Então, talvez ele não tenha essa percepção de risco. Então, eu até falei para a Grazi que todo treinamento que nós formos ministrar de percepção de risco para atividade de oxo-combustível não pode ser apenas para o soldador, tem que ser para toda a equipe, porque envolve risco e risco iminente para todo mundo que está ali. Pessoal, isso aqui é um pneu que tem 28 a 90 barras de pressão. Olha o estrago que faz. Agora você imagina um cilindro de oxigênio em contato com graxa óleo vindo a explodir com 18 bar de pressão. Quem quer estar perto quando isso acontecer? Vocês podem estar passeando não, né? Fazer uma visita técnica numa área e um soldador, infelizmente, desavisado, ou um mecânico desavisado, manuseando equipamentos oxo-combustíveis totalmente de fora do padrão, e acontece a explosão dessa. Você que não tem nada a ver com o processo, vai para o sal também. Então, pessoal, é proibido, é perigoso, e nós precisamos atuar urgentemente em todos os complexos, porque isso aqui não é só uma mina, é em todo lugar que nós formos. E ao final dos meus treinamentos, eu gosto de passar um textozinho, né? E esse aqui, para mim, é a realidade de hoje, tá? Alguns vão entender, outros não, mas ninguém permanece estático a vida toda. Todos evoluímos e crescemos com nossos erros, acertos e tentativas. Obrigado, gente. A gente acha que essa palma depois do almoço pode ser melhor, não pode não. Só um show, gente. Vamos lá, na palma. Dá um pause aí, Ele desgravou, né? Foi o primeiro que conseguir, gravar. Deixa eu.